suicídio de Getúlio Vargas. É uma página que eu fiz junto com meu colega Ney Lima, que é ilustrador, e procurei dar uma ênfase grande, além do fato histórico, também a habitação do Getúlio, a casa que ele morava, o palácio que ele morava, quando isso se deu. Vamos começar aqui. Eu tentei fazer a apresentação em duas línguas para que vocês não se perdessem tanto. Primeiro vou falar da origem do tema, de por que foi escolhido esse tema, enfim, por que a escolha. Na verdade, a ideia inicial era se fazer um conjunto de 3 páginas duplas, que seria 60, 50, 30. 60 anos do suicídio do Vargas, 30, 50 do golpe militar no Brasil e 30 da campanha direta já que pôs fim ao regime militar. Na verdade, esses 3 desenhos que vocês estão vendo aí são o desenho básico da página. Eu ia fazer 3 linhas do tempo em que 60, desculpem, 60 ia passar a linha do tempo de todo o período Vargas, 50 ia ter a parte inicial do golpe militar, e nessa linha do 30, ia haver a parte direta já, todos os protestos que houveram, para que se houvesse a contra-revolução, como ele considerava isso uma revolução, né? O militar considerava uma revolução. Então, deixa eu passar aqui. O que acontece é que o projeto, o 50, acabou crescendo, porque o regime militar, os anos de regime militar foram a coisa mais marcante que aconteceu no século em termos políticos. E o 30 era interligado, o 50 e o 30 virou um especial, com muitas páginas. Eu não me recordo quantas foram exatamente, porque foram muitas mesmo. Acredito que tenham sido umas 12 ou 13. 12 ou 13 dias, alternando páginas simples e duplas. E vocês podem ver que o 50, ele foi a página inicial. Foi a primeira página de todas, foi a página mais importante. Então nós não poderíamos abrir mão. Aliás, desculpa, nós teríamos que abrir mão mais tarde daquela linha de tempo em forma de 60, né, de 60. Assim, é uma coisa importante. Esse trabalho, ele foi indicado para a SND, ganhou a SND, ele foi indicado ao Prêmio ESSO, então valeu a pena desmembrar o trabalho. Não foi uma boa escolha no final das contas. Vou passar aqui. Esse era o projeto inicial da página 60. Teria uma foto do Vargas ali no canto, igual aquela do 50, né? Uma foto no canto esquerdo, e ali do tempo correria. Não seria não seria uma linha contínua, seria uma linha com a infância do Vargas, com os personagens históricos que conviveram com ele, e culminaria no suicídio. Aí vocês podem ver que o palácio ele ficaria restrito, seria uma foto apenas com alguma indicação. Eu ia dar muito mais importância à parte balística, à parte, digamos, a parte mais laudo, né, da coisa, seria o suicídio em si, as fotos do suicídio e tal. Horacio, Seria mais fotográfico até. está bien. Agora vamos lá, desenvolvimento visual. Aqui vocês podem ver a semelhança entre a página 50 e a 60. Sí, ahí hay gente. Mira Abrir cuánta mão gente. por ser muito semelhante a 50, né? Poderia manter o mesmo estilo visual. Aí eu tive a seguinte ideia. Em 2009, nós havíamos feito um especial sobre os 120 anos da República, em que entrariam maquetes, modelos, né, em 3 dimensões, com vista explodida, como vocês estão vendo aqui. Aqui são 2 palácios muito conhecidos aqui no Rio de Janeiro, o da Ilha Fiscal e o Mourisco. Eu queria seguir o mesmo estilo em termos visuais, né? E eu iria fazer a página de um modo que teria uma grande importância e essa maquete, né, esse modelo, e tudo ia correr em volta dele. Tentei puxar o visual para ele, não tanto para a linha.
Essa página, no caso, foi desenhada pelo Ivan Luiz, não, que trabalhava comigo em 2009 aqui. O projeto foi dele, mas as maquetes e os modelos foram meus. Aí pronto, aqui seria o novo visual. Eu desenhei a maquete e em volta dela eu fiz todo o resto, né? Vocês podem ver que a linha, ela não está mais seguindo o número e, e ganhou um novo título, Labirinto de Getúlio. Na verdade, o título, que acabou sendo muito dominante nesse trabalho, se referia à dificuldade de Getúlio lidar com a situação que ele estava vivendo. Eu vou explicar isso mais tarde, mas era uma época muito difícil para ele, então tentei fazer uma coisa um pouco mais escura, mais sombria, até para contrastar um pouco o colorido do palácio, do quarto, que acabou ficando na página, né? Então, basicamente seria esse o novo visual que eu iria adotar. Agora a parte de pesquisa. Vamos lá. Isso que está aparecendo aí são os vários trabalhos que saíram sobre a morte de Getúlio, que ele foi um tema muito, ele ainda é um tema muito popular, né? Ainda se fala muito da morte de Getúlio, é um tema constante em novelas, em filmes, em livros, eventualmente saem séries, contos, muita coisa se fala de Getúlio ainda hoje e ainda vai se falar muito, porque realmente foi uma coisa tão impactante quanto foi fascinante, digamos assim, né? Então nós tivemos acesso a muita obra de ficção também, que embora não fosse uma coisa precisa para se fazer o trabalho, ela ajudava muito a ambientar, ajudava muito na ambientação. Você via os costumes da época, você via as roupas da época, os carros da época, você conseguia se situar melhor. Essa foto aí, ela foi tirada logo depois da morte, né? Assim que chegaram no palácio, encontraram o corpo, já é, arrumaram um pouco apenas para poder fazer a foto, mostrando bem o buraco da bala, né? Eu quis dizer o seguinte, que o processo legal, ele estava muito aberto. Dá para se ver livremente isso, a disposição disso é muito boa. Então, não houve nenhuma grande dificuldade com isso. Foi relativamente fácil encontrar coisas sobre o tema. Essa foto que vocês estão vendo aí no canto é a foto do pijama que ele estava usando na época, né? Na hora que ele deu o tiro. Ele ainda está com a mancha de sangue e ele foi reconstruído, né? Vocês podem ver que tem logo embaixo do GV, do logotipo, não é um logotipo, as iniciais que ele usa ali, tem uma parte reconstruída. Eles mantêm até hoje esse pijama em exposição lá no museu. E essa foi a arma, né? Aqui a visita que nós temos ao Palácio Catete, só para vocês terem muito breve esse filme, tem em torno de 1 minuto, que é a fachada dele. Apesar de ser um prédio muito quadradão, parece ser uma grande caixa, eu acho ele muito bonito. Salão ministerial é mantido exatamente como estava na época, como foi a época, no dia do suicídio. A escadaria principal. É uma clarabóia que eles têm, acho muito bonita também essa clarabóia. O gabinete dele, onde ele trabalhava, que é incrivelmente pequeno, né, se for considerar os padrões de hoje, né? Gabinete presidencial. O quarto dele, vocês já vão ver como eu fiz essa representação do quarto. Cama, a arma que está exposta lá. Isso é uma foto do pijama. Na verdade, da vez que eu fui pesquisar, a primeira vez que eu fui pesquisar, tinha o pijama mesmo, o pijama de verdade, não a foto dele. Para fazer esse filme, quando eu fui lá já tinham substituído, infelizmente. Mas dá para ter uma boa noção do acervo deles, do que eles têm lá.
tudo livremente, tudo facilmente consultável. Nada nos foi negado, eu posso dizer. Aqui é a fonte oficial, digamos, de informação, são os jornais da época. Esse Última Hora, inclusive, era do grande inimigo dele, o Carlos Lacerda, que foi um vamos lá, indiretamente foi um dos causadores do suicídio dele. Ele escrevia artigos ofendendo, chegava a ofender mesmo o presidente, a família, diziam que o Brasil vivia um mar de lama, eram corruptos, ladrões, etc. Então vocês podem ver aí. Esse do meio eu achei também, eu já achei no nosso arquivo aqui do dia, né? Quando morreu Getúlio Vargas, essa foi a capa do jornal. Agora o tema em si. Tenta ser muito breve nisso, porque o ideal é falar da página aqui, né? Não tanto do Getúlio, mas vou falar dele também. Essa primeira imagem é quando ele chegou ao poder, em 1930. Ele chegou por um golpe, um golpe militar, na verdade, né? Vocês podem ver que achei interessante, apesar da animação do pessoal em volta, eles não estão alegres, mas eles estão em euforia, eles estão animados. E o Getúlio calmamente lá fumando charuto, o Getúlio tranquilo, e ele era ministro no governo anterior do Washington Luiz, né? Ele foi um ministro que chegou ao poder por um golpe. Ele, pouco depois, alguns anos depois, 4 anos depois, ele começou um regime fascista, um governo de estilo fascista, que já estava muito em voga na Europa. Na Itália, na Espanha, na Alemanha já era o nazismo que era baseado no fascismo. Então tinha esse culto à imagem, como vocês podem ver, o, o homem bom, o paizão de todos, ele abraçando as crianças sorridentes com ele, símbolos nacionais, bandeira nacional. Isso era muito comum nos regimes fascistas. E essa terceira foto é uma foto curiosa, é ele com o sucessor. O sucessor dele, que ele governou de 30 a 45. Antes dele assumir o poder em 51, ele governou de 30 a 45. Quando ele saiu em 45, esse senhor que está de branco, que é o Eurico Gaspar Dutra, ele assumiu o poder por voto direto, por eleição direta. Então o Getúlio ele saiu, digamos que ele se exilou, ele saiu por meio de um golpe e quem assumiu foi esse por voto direto. E tinha essa alcunha, né, de pai dos pobres. Ele chegou, mas assim, quando ele saiu, ele ainda era muito popular. Aliás, era outra característica interessante dos regimes fascistas. Os presidentes dos regimes fascistas, até por esse culto à própria imagem, eles se tornam muito populares. Aquela imagem paternalista. Então ele, normalmente falo o pai dos pobres, ele criou a Petrobras, porque havia muito interesse do capital estrangeiro em se explorar o petróleo aqui no Brasil, já se havia descoberto o petróleo no Brasil, e ele falou, não, o petróleo é nosso. E o petróleo é nosso, inclusive, foi um lema para se fazer a fundação da Petrobras. Todo mundo gritava, o petróleo é nosso, o petróleo é nosso. Foi uma grande euforia em torno da Petrobras na época que ele fez isso. E aqui vocês podem ver a carteira profissional que ele foi a primeira pessoa a ter carteira profissional no Brasil. Vocês podem ver o número 000001. Ele criou muitas leis trabalhistas. Esse é o Carlos Lacerda que eu havia falado antes. Ele foi o jornalista que fez várias denúncias e ele criou a expressão mar de lama, dizer que o Brasil estava mergulhado no mar de lama. Então, ele sofreu um atentado, levou um tiro no pé, também muito controverso isso, porque alguns dizem até que ele chegou a atirar no próprio pé. Os laudos sobre o atentado acabaram sumindo, acabaram desaparecendo. Então, também foi muito controverso isso. Vou passar aqui adiante. Depois ele sofreu o atentado,
As coisas começaram a se desenrolar com muita velocidade, as denúncias se multiplicaram em torno dele, em torno da família, em torno dos funcionários dele, e em 24 de agosto, não suportando a pressão, o Getúlio Vargas acabou se matando com um tiro no coração, no Palácio do Catete. Aí vocês podem ver, é uma foto do dia que ele se matou, né? Que essa rua do Catete, ela é muito movimentada, muito carro, muita gente passando ainda. Desde aquela época era assim, hoje ainda mais, obviamente. E a rua simplesmente parou, né? Aliás, o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo pararam nesse dia, porque foi um dia realmente muito movimentado. Porque assim, um presidente morrer já é uma coisa traumática. Um presidente se matar é mais traumático ainda mais no auge não era no auge da popularidade, mas era o auge de todo aquele caldeirão de coisas acontecendo. Agora vamos lá, vamos passar para a construção da página. Aqui vocês podem ver as plantas baixas em que eu me baseei para fazer aquela maquete em vista explodida, né? Embora hoje essa planta baixa pertença ao museu, as paredes são as mesmas da época, nada mudou com relação a isso. Apenas, é claro, para se fazer um museu, algumas coisas tiveram que mudar de lugar, mas nada de nada que me atrapalhasse, porque as principais habitações, os principais quartos se mantiveram. O quarto do Getúlio, o salão ministerial e o gabinete. Então, eu pude fazer tranquilo sem que perdesse esse destaque. Aqui a construção passo a passo, né? Primeiro as plantas, depois as paredes, depois as escadas e os móveis, depois as paredes internas e aquelas estátuas que ficam assim no telhado. São águias, né? Inclusive ele é conhecido como Palácio das Águias também por causa dessas águias que ficam no seu telhado. Aí agora aqui, o quarto dele, que eu já havia mostrado o vídeo, mas aqui tem uma foto bem ampla. Eles mantêm esse quarto praticamente intacto desde 54. Desde 54 não, porque depois dele, o Juscelino Kubitschek chegou a frequentar, frequentar não, a habitar esse palácio, né? Então ele não foi o último presidente a morar lá. Aí vocês podem ver que eu fiz aqui uma planta baixa desse quarto. Essa parte em preto aqui são os móveis, a parte em branco são as paredes. E a partir dela eu desenhei a planta. Aí vocês estão vendo a planta em 3D, 3 dimensões que eu fiz. A partir daqui eu colocaria as ilustrações das figuras do Getúlio. O Getúlio entrando, o Getúlio com a roupa já trocada, o Getúlio sentado na cadeira, depois sentado na cama para se matar. Vou passar adiante. Agora explicar para vocês as ilustrações, como elas foram feitas. Um pequeno vídeo também. Vamos lá então. Com base nas plantas e calma, aqui no quarto, exatamente como era na época que Getúlio se matou. Esse é o mobiliário, as portas, a disposição, é exatamente essa. Eles mantêm bem fiel isso aqui. Esse 3D aqui que eu fiz, eu renderizei e esse é o resultado. Ele vai servir de base para o Ney poder fazer as ilustrações. Aqui está o desenho. Isso aqui eu vou repassar para o Ney. E, baseado nisso aqui, vão ter as situações que a gente quer descrever no info. A página, né? Recebi esse preview aqui do MU, onde tem as cenas do Getúlio Vargas no aposento dele, até ele se suicidar. E tem os bonequinhos aqui indicando onde eu vou, qual a posição dos bonecos que eu vou fazer. Então eu vou pegar no Photoshop, desenhar aqui direto na tela. Aqui agora com o desenho já pronto, começar a colorir. Aqui já é o desenho finalizado. Essa aí é a primeira posição dele, né? Aquela antes dele entrar no quarto, né?
Tá, ele aqui, seria esse primeiro aqui. esse primeiro aqui. Legal. Legal. Isso aí, esse aí que vocês viram agora foi o Ney Lima, né? Ele que é o que fez a página junto comigo, fazendo essas ilustrações aqui que vocês podem ver. Esse é o resultado final. A partir daí, é claro, eu apontaria o que significava cada pequena cena dessas. Aí, na construção da página, eu tentei fazer com que essas linhas, as linhas do tempo, né, elas acompanhassem a perspectiva. Então, elas têm uma razão de ser, o formato delas tem uma razão de ser. E elas seriam preenchidas com fatos e fotos relativos, e os outros espaços ficariam a cargo das informações de infográfico. Aqui. Então, aquele triângulo maior no canto inferior esquerdo, eu deixei ele para o mapa da localização do palácio. E tem um breve histórico também. A parte de cima, o quadrado da parte de cima seria a informação de balística. O revólver, a arma, a posição em que ele estava para atirar no próprio peito. E a parte de baixo, acima da assinatura, eu destinei a carta. Que a carta foi uma coisa também muito importante, muito marcante. O Getúlio, como ele era muito bom orador, ele também sabia escrever, ele sabia dramatizar bem. E a carta dele foi uma das coisas mais marcantes desse período, desse fato histórico, digamos. E agora a construção da página passo a passo seria algo assim. Primeiro eu fiz a maquete, e em torno da maquete as coisas foram surgindo. O quarto foi o segundo grande elemento que eu fiz. Aí a linha do tempo, parte da juventude do Getúlio, a vida política do Getúlio, os grandes personagens da época e o mês de agosto como um todo. Foi o mês que acabou na morte dele. O mapa, embaixo surgindo, infográfico de balística e logo abaixo a carta testamento, trechos dela. A página completa ficou assim. Esse aí foi um vídeo que eu fiz no ano seguinte, até porque depois que eu recebi o CIP, que nós recebemos o CIP, achei por bem divulgar isso, né? Nós colocamos esse vídeo no ar e fizemos uma versão que é até melhor para se mostrar algumas coisas, já que o vídeo não tem o espaço sendo cerceado o tempo todo. Nós temos espaço à vontade. O nosso espaço é o tempo, é diferente. Eu botei também trechos de rádio. Carlos Lacerda foi ferido na madrugada de hoje num atentado à bala em frente à sua residência. Isso também é uma coisa muito interessante, que é um recurso que a gente não pode usar no impresso, né? Acaba sendo muito mais dinâmico e eu priorizei botar mais textos do que parte narrada, dublada. Só o rádio mesmo, só os textos de rádio que eu tentei botar. Deixa eu botar. Não vou passar o vídeo todo porque não há necessidade. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ver. Mas basicamente é isso. Ele mostra o tema, aquela parte que eu expliquei mais lá atrás, com mais profundidade, com bem mais profundidade. A versão animada da página. No mais, vamos lá. É isso. É o que eu teria, é o que eu tinha para mostrar. Então, nossos links, caso vocês queiram ver, meu portfólio do Ney Lima, com o nosso contato, e o vídeo também está aqui à disposição de vocês. Gracias, muchas gracias Gustavo por tu exposición tan linda, tan bonita, llena de arte y ingenio. Es bueno que los participantes tomen nota de esos vínculos por si quieren darle seguimiento. Este es el video que se produjo de la página. Este es el portafolio de Gustavo Moore y su compañero Ney Limas sobre infografía.
hay algunas preguntas, creo, acá. Eh, yo quisiera empezar por preguntarte, ¿algún periodista de Odía trabajó en esto? ¿Cuántos? Não, esse trabalho foi exclusivamente meu e do Ney Lima. Só nós dois trabalhamos nisso, toda a parte, pesquisa, fotografia, foi tudo nosso mesmo. Só nós dois mesmo. Y entonces, entonces no hubo una involucramiento de periodistas, fue algo que simplemente el departamento de infografía de Odía produjo por ellos mismos, por ustedes mismos. Só nós dois mesmo. Ok. Bien, Mauricio Canelas te pregunta que si algún arquitecto fue involucrado en este proyecto, si de alguna manera lo consultaron, algún profesional, algún arquitecto. Sim, na verdade não, arquiteto não, desculpa. Nós tivemos acesso ao acervo do Palácio do Catete, inclusive às plantas antigas, e por isso assim, eu posso dizer que está descrito com precisão. E obviamente tem muita literatura sobre isso, nós não precisamos da consultoria de nenhum arquiteto de fato, mas está bem embasado, isso eu posso garantir. ¿Tenés alguna cifra de cuánta gente miró la infografía, cuánta gente miró el video? ¿Qué impacto tuvo? Na verdade, a venda do jornal desse dia foi bem grande, mas eu não tenho números atualizados. Desculpe, mas eu não posso informar isso. Não teria como informar isso. Sí. Mira, Jorge Izaguirre y Felipe Lima se interesan por preguntarte qué tipo de programa de 3D usaste para las ilustraciones en tres dimensiones. Assim, Y Felipe pregunta en particular que si tú crees que para principiantes puede haber un programa gratuito de 3D. na verdade, o SketchUp é um programa gratuito de 3D que está sendo muito utilizado. Inclusive, eles têm à disposição, eles deixam, tem um armazém de dados à disposição do que o próprio Google disponibiliza com vários modelos 3D já prontos. Mas o que eu usei aqui não foi o SketchUp, eu usei o Strata 3D para fazer as maquetes em 3D. O resto da página eu fiz em Illustrator e Photoshop. Eu e o Ney usou Photoshop nas ilustrações, eu usei Illustrator para fazer a maquete e os 3D, é claro, o 3D Strata. Como pregunta Raquel Turribiates, ¿cuál fue el costo de producción? Y yo quisiera ya preguntarte cuánto tiempo demoraron, además de que calcules un costo también, como pide Raquel, ¿cuánto tiempo demoraron? ¿Qué costó producir esto? Bom, em termos de tempo, em torno de um mês, porque assim, é claro, eu não ficava fazendo só esse trabalho, nem eu, nem o Ney. Nós fazíamos outros trabalhos enquanto acontecia isso aqui. Isso foi um projeto paralelo que acabou crescendo. Na verdade, a concepção dele foi antes disso, porque teve aquele projeto do 50-30, né, que era incluído. Mas quando isso aqui virou um projeto solo, de uma página dupla, aí sim, a gente demorou em torno de um mês. Em termos de custo de dinheiro, não foi muito não, foi mais o de ir visitar o local, de pagar o ingresso para visitar, não é muito caro, e passagem, táxi, carro, não muita coisa não. Foi relativamente Sí. barato. Pregunta Luis Moreno Pérez que cómo se humanizan las infografías, Gustavo. Pregunta él que es la infografía tradicional, que es un arte que no habla, ¿cómo se humaniza? En el caso tuyo vemos que pusiste dibujos animados, que hicieron una animación. La pregunta de él, en concreta, es cómo se humaniza la infografía, poniendo gente. Na verdade, a gente já parte do princípio que tem que ter gente, né? Na verdade, o personagem é uma pessoa e é uma pessoa muito representativa, então não tem como não humanizar. Eu acharia difícil não humanizar, na verdade. Então, assim, a gente tentou botar o máximo de Getúlio possível nesse infográfico. Apesar da maquete ser realmente grande e mostrar muito, eu tentei dar uma ênfase muito grande ao quarto e pequenos Getúlios, né, andando pelo quarto.
a gente já partiu disso mesmo. A ideia de humanizar já foi inicial. E quanto ao vídeo, também. A gente tentou botar muita animação não tão sisuda, não tão séria. Claro, mantendo a seriedade do tema, mas tentei mostrar mais personagens do que tinha até no infográfico de papel. É sempre importante humanizar. Isso aí, volto a dizer, foi a primeira coisa que a gente pensou, foi deixar bem humanizado. Mira, Alejandro Ureña pregunta que si hubo alguna razón para no hacer una versión interactiva, que la gente hiciera clic acá y saliera tal cosa o la otra. ¿Por qué no pensaron en una versión interactiva? Não, nós pensamos sim. Só que, em primeiro lugar, o prazo já havia passado demais. Esse trabalho foi de agosto de 2014. Eu fiz a versão em vídeo até por conta própria. Isso não me foi pedido. Eu fiz por conta própria para comemorar o prêmio, né? E eu teria que ter, além de mais investimento, eu teria que ter investimento em programa que eu não tenho disponível aqui na editoria, teria que fazer pelo online, teria que ter investimento em pessoal. Então, assim, foi uma questão de tempo e dinheiro, basicamente. Disponibilidade, claro. Ujú. Mira, a mí me llama la atención que siendo tú un infógrafo que viene del papel, hayas tenido junto con Ney Lima, tu colega, hayan tenido la iniciativa de hacer esto. Es un poquito como ingresar en la infografía digital, interactiva o multimedia, digamos. Es muy difícil para alguien que viene del papel adaptarse y utilizar estas herramientas, porque yo creo que lo bonito de esta presentación es que eres un infógrafo clásico de papel, que has hecho y has producido un trabajo multimedia, que has incluido radio, has incluido video, has incluido texto, has incluido todo esto, y eso te nace a ti. Explícanos cómo nace esa inquietud que tú tienes de hacerlo de esta manera, de seguir esta narrativa. Assim, o interesse surgiu do fato primeiro falando daqui do papel, em especial desse trabalho, esse trabalho ele pede o papel, ele pede uma coisa mais tradicional. A versão em vídeo eu também tive que manter um pouco essa parte tradicional e mesmo no vídeo mostrar os jornais, mostrar as fotos de época e mostrar o rádio que era o grande meio de comunicação da época. Então, assim, nesse trabalho especificamente, falando só desse trabalho, não foi muito difícil essa transição. Foi apenas um caso de adaptar. Agora, de um modo geral, claro que é difícil você pensar em trabalhos de papel e multimídia de forma separada. Na verdade, o que está se fazendo hoje é o contrário, fazer primeiro para a multimídia, que tem mais alcance, e depois se pensa em papel, claro que de preferência lançando papel antes para que não perca exclusividade. Disculpa, Gustavo, me gustaría que Sí. Erika nos ayudara y nos pudiera traducir un poco esta respuesta, por favor. ¿Alguna? Sim. Sí. Pues lo que está diciendo es que actualmente se utiliza mucho más los recursos multimedia, entonces en una redacción, por lo menos por aquí, se suelen hacer primero la construcción de una idea multimedia y después se lo envían a la prensa para que pueda hacer la versión de papel, para que no se pierda la importancia, ¿no? Para una manutención de la importancia, para una manutención de la prensa física, o sea, en papel. Y que para él, en este proyecto específicamente, no ha sido tan complicado pensar en esto porque es una historia donde hay realmente muchas incursiones, donde hay lo que trajo a ellos la intención de ponerlo en multimedia fue que
Exatamente en su época, en 54, todos los canales de comunicación, toda la media que existía en la época estaba involucrada en este acto y en muchas ocasiones fue realmente como que una revolución de la comunicación, porque todo el tiempo, como era alguien realmente con un potencial de aceptación por el pueblo muy distinto, con un aprecio muy grande, entonces fue algo que se ocurrió con mucha velocidad, fue todo muy rápido y todas las medias que se conocían en el momento estaban al mismo tiempo comunicándose todo el tiempo sobre lo que estaba ocurriendo. Así que pensaron que ahora, al transmitir y a hacer este homenaje, que no podría ser diferente, tendría que compartirlo también con otras medias y con todos los canales que fuera posible. Muy bien. Es por eso que yo dije al comienzo, pensábamos, Gustavo, de que este ejemplo, este trabajo tuyo puede servir de ejemplo, puede servir para que otros periódicos en América Latina los imiten. Siempre en todo país hay un evento histórico parecido al de Getulio Vargas. Cada país tiene su propia historia y tiene sus momentos como estos o parecidos, en los que yo creo que lo que me gusta a mí de tu presentación, de tu trabajo, es que es inspirador, porque de alguna manera nos demuestra que con un poquito de iniciativa, con un poquito de buen pensamiento, esto y lo otro, se puede presentar trabajos de gran calidad para un público que seguramente los aprecia. Yo creo que lo importante, y te pregunto a ti, muchos infografistas eh, se detienen, se detienen y por miedo o porque no saben cómo hacer las cosas, no llegan a profundizar de esta manera, no llegan su trabajo no alcanza. Pero hay que tener iniciativa, ¿no? Yo creo que es importante para un infografista tener iniciativa, ¿no te parece? Sim, claro, claro. Não há o que dizer, não tenho como negar isso. Esse, por exemplo, foi um trabalho de pura iniciativa nossa aqui. A gente pensou nas datas, né? Enfim, foi tudo partido daqui. E tem que ter iniciativa mesmo. Se não tiver iniciativa, o jornal sai daquele jeito de sempre, com foto, texto, a coisa muito básica. Muy bien. A gente precisa valorizar a área de trabalho que a gente tem. Então, seja no jornal, seja no vídeo, tem que ser valorizada essa área com o visual. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Deja ver si tenemos alguna otra pregunta de alguno de los participantes. Todavía tenemos algún tiempo, pues podemos aprovecharlo. Alejandro Urueña dice, buen, gran trabajo. Y efectivamente lo es. ¿Tienen alguna razón? Bueno, Jaimet pregunta si a ti te parece que la infografía actual puede ayudar a atraer a más lectores jóvenes a los periódicos, a los medios tradicionales. ¿Es la infografía, según tu punto de vista, una herramienta o un género para atraer más lectores jóvenes? ¿Les gusta a los jóvenes la infografía? ¿Cuál es el feedback que tú tienes de eso? Sim, eu vejo muitos trabalhos bons com infografia atualmente e a intenção realmente é atrair mais leitores jovens. Mas realmente a gente está passando por uma época de mudança de mídia, então nós vemos muito mais trabalhos em vídeo ou trabalhos interativos do que trabalhos em jornal. Mas os trabalhos em jornal ainda se destacam muito, né? Ainda se vê muita coisa que você não pensava que há 10 anos atrás pudesse fazer esse tipo de trabalho. Muy E o bien. trabalho dos jovens, o dos jovens infografistas está muito bom, a produção está excelente. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, creo de que no nos queda más que darte un aplauso para ti, Gustavo, y para Erika también, que ha estado excelente ayudándonos con las traducciones. Miro que tú entiendes muy bien el español y yo te hablo en español y tú me respondes en portugués sin ningún problema. Yo creo que es otra cosa digna a imitar porque hay tantas cosas que decirse en español y en portugués, sobre todo en periodismo. Así que llegamos hasta aquí, te agradecemos muchísimo a ambos, a ustedes dos, a todos los más de 30 participantes que estuvieron con nosotros esta tarde y eh, ahí Felipe Lima está dando algunas herramientas gratuitas, incluyendo Prezi.
Y nada, no nos queda más que agradecerte mucho y estar a la orden y esperar que podamos repetir un webinar de este tipo contigo más adelante. Gracias a todos por participar y te dejo la palabra para que despidas tú la transmisión, Gustavo. Bom, apenas preciso agradecê-los, foi muito bom, foi uma ótima experiência também para mim. Também agradecer aqui a Érica, que me deu uma grande ajuda, em especial no início, então ela realmente deu uma grande ajuda. E agradecer a todos que estão acompanhando. Muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado a vocês aí da CIP. E é isso, muito obrigado. Muchas gracias. Bien, hasta luego todos. Felicidades. Hasta luego. Bye. Bye.